Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente não vai tratar de um assunto fácil. Quem disser que sabe a resposta para essa pergunta aí, se a empresa pode exigir vacinação de funcionário, se pode demitir por justa causa se o funcionário se recusar, quem disser que sabe exatamente essa resposta, está te enganando. Essa é uma pergunta difícil porque ela envolve vários interesses, vários direitos, e aí a gente tem que usar dos critérios de ponderação constitucional para tentar achar uma saída para essa questão que não é fácil, tá? Nós vamos primeiro passar por um aspecto legal, vamos ver o que a legislação está falando, depois a gente vai ver o posicionamento do judiciário, depois a gente vai ver como algumas empresas estão se comportando, e aí a gente vai dar algumas recomendações, mas longe aqui de dar uma resposta concreta, esse assunto é sensível, e quem tiver dúvida, de fato, tem que procurar o seu próprio advogado, tá bom? Bom, então, a gente começa sabendo que quando a gente trata de assuntos relacionados à saúde, esses assuntos têm assento constitucional. E é na Constituição, é com base no mesmo texto constitucional que a gente verifica essa ponderação que vai ser necessária, porque eu tenho interesses, às vezes, antagônicos ou não totalmente convergentes nesse assunto aqui envolvidos. A Constituição diz que é fundamento da República Brasileira a dignidade da pessoa humana, diz que os objetivos fundamentais são constituir uma sociedade livre, justa e solidária. É direito de cada cidadão e do estrangeiro que aqui se encontra, né? O direito à vida, liberdade, igualdade. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, salvo se invocar para se eximir de obrigação legal. A Constituição ainda diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar ao criança, adolescente, ao jovem e também ao idoso, por que não, né? Direito à vida e à saúde. Então, aqui são só alguns dispositivos, nós temos outros, mas são só alguns de assento constitucional, que a gente pode ver que se de um lado eu falo em direito à vida, à proteção da saúde, eu tenho esse viés também comunitário, né, de proteção da saúde, que é ora responsabilidade do Estado, ora responsabilidade individual. Do outro lado, eu tenho direitos de liberdade, de não ingerência do Estado na privacidade da pessoa humana, né? Na sua integridade física, em respeito às suas convicções filosóficas, políticas, religiosas. Então, o que nós temos visto nos vários processos e nas várias manifestações dos juristas é em relação a essa ponderação, né? Às vezes eu vou ter interesses que não estão se convergindo, aqueles que defendem a vacinação e aqueles que defendem o direito de não se vacinarem. Então, são interesses antagônicos que a gente vai ter que fazer essa ponderação, porque nenhum vai prevalecer sobre o outro, a gente não tem direito absoluto. Bom, vamos passar agora pela CLT, porque a CLT, no artigo 8º, vem trazendo as fontes supletivas em caso de lacuna na regra trabalhista, e no finalzinho do artigo 8º, há uma menção expressa de que toda a fonte supletiva que a gente pudesse utilizar para as relações de trabalho, nenhum interesse de classe ou de particular deve se prevalecer sobre o interesse público. Então, o artigo 8º, lá no seu início, ele diz, né, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, equidade, outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, a própria CLT já traz uma dimensão de que nessa ponderação, talvez o direito da maioria deve prevalecer. E aí a gente tem, mais recentemente, aqui já no bojo da pandemia, no início do ano passado, a gente teve a edição da Lei 13.979, e o artigo 3º dela diz: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 3, determinação de realização compulsória de vacinação. Então, a Lei 3.799 disse que eu poderia ter vacinação compulsória. E aí, vamos ver como é que o judiciário enfrenta essa questão. O STF, já desde o ano passado, né, no finalzinho de dezembro, ele se manifestou reiterando o seu posicionamento no sentido de que a vacinação
é compulsória, pode ser compulsória se assim decidido pelas autoridades sanitárias. E no caso da Covid, foi nessa linha, porque o primeiro precedente do STF foi em razão de pais que se recusavam a vacinar seus filhos. Me parece que era por uma questão filosófica, realmente. Acho que veganos, não tenho certeza. Bom, o STF, então, marcou posição dizendo que a vacinação pode ser compulsória. Mas aí, como assim compulsória? Ninguém pode obrigar uma pessoa a pegar a fila e tomar a dose, né? O Estado pode implementar medidas restritivas de direitos, cortar benefícios, impedir que essa pessoa preste concursos públicos. Então, são medidas indiretas, né? Ninguém pode ser obrigado a comparecer num posto de vacinação e se vacinar. A polícia não vai prender ninguém por causa disso. Mas medidas restritivas podem ser feitas. Como é o caso da nossa pergunta, né? A pessoa, será que ela pode perder o emprego porque ela se recusou a vacinar? Essa é a questão. Bom, e aí o MPT, que é o grande guardião dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, né? E pensando num viés mais coletivo, mais amplo, o próprio MPT fez esse guia técnico interno sobre a vacinação da Covid-19. E lá nas últimas páginas desse manual, que está lá no site do MPT, todo mundo pode baixar, ele fala da vacinação nas relações de trabalho. E aí o MPT se manifesta no sentido de que, em última análise, em última circunstância, depois de várias medidas que a empresa pode tomar, se o funcionário se recusar injustificadamente a tomar a vacina, a empresa pode recorrer à justa causa, tá? Vamos avançar, porque depois vocês podem fazer a leitura. Estou aqui fazendo panorama geral. E aí, mais recentemente, essa foi uma notícia muito repercutida, o TRT da 2ª Região manteve uma dispensa por justa causa de uma funcionária da limpeza de um hospital infantil que fazia atendimento à pandemia, e essa funcionária injustificadamente se recusou. Segundo a decisão, o hospital tomou várias medidas de instrução, de orientação, de convocação à funcionária, tentou fazer a aplicação pedagógica das penalidades, e mesmo assim ela se manifestou pelo desinteresse em tomar a vacina, e aí ela foi demitida por justa causa. Então, em sede de 2º grau, a trabalhadora teve o seu vínculo de emprego rompido pela modalidade mais gravosa, que é a justa causa. O que eu acho que vai acontecer desse processo, antes da gente avançar aqui nesse cenário jurisprudencial, eu acredito na tendência do TST validar essa justa causa caso se suba recurso de revista nesse processo, tá? E se for ao STF, o STF já marcou posição, né? Então eu acredito aqui que essa funcionária não vai conseguir reverter essa justa causa. Bom, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicou uma entrevista de uma magistrada do TRT da 23ª Região, que é quase minha xará, Graziele, não vou me lembrar o sobrenome dela agora. Lá no site do CSJT você consegue encontrar essa entrevista completa, e a magistrada se manifesta também pela possibilidade do rompimento do contrato de trabalho por justa causa, caso o trabalhador se recuse à vacinação. E é uma recusa injustificada, tá? Porque pode haver necessidade médica e de outras circunstâncias de que aquela pessoa não seja vacinada. Então, aí no finalzinho, nas recomendações, a gente vai falar melhor sobre essas circunstâncias. Bom, como é que está acontecendo no mundo empresarial fora do Brasil? Né? As empresas começaram aplicando medidas mais leves para incentivo à vacinação, mas mais recentemente, em razão aí da proliferação da variante Delta no mundo inteiro, essas empresas estão sendo mais rigorosas e agora passam a usar a expressão exigência de que seus funcionários se vacinem. Mas essa é uma matéria interessante da CNN, eu acho que foi a mais completa, porque ela trouxe uma lista de empresas, e são empresas aí reconhecidas no mundo inteiro, como Google, Walmart, Walt Disney, a Netflix, que mais que ela fala? O Facebook, Microsoft, jornais e veículos de imprensa. Então eu tenho uma lista
vasta de como essas empresas estão lidando com seus funcionários em relação à vacinação. Essa notícia eu não vi em nenhuma das descrições das empresas, alguma empresa dizendo que vai romper o vínculo com seus colaboradores que se recusarem à vacinação. O que elas estão dizendo é que elas vão exigir, mas elas não falam qual será a medida a ser aplicada caso haja efetiva recusa. Então, eles estão mencionando que, por exemplo, para retorno ao trabalho, aqueles que desejam retornar somente com vacinação, aqueles que às vezes têm uma função que precisa ser no ambiente laborativo, esses terão que se vacinar. Então, eu imagino que, porque isso não está expresso na reportagem, mas que a medida em caso de recusa possa ser realmente um rompimento do vínculo. Não sei se na analogia nossa aqui numa justa causa, né? Não um rompimento sem justa causa. Aqui no Brasil, o que você está discutindo é um rompimento do vínculo com justa causa. Ou seja, é a modalidade em que menores verbas o trabalhador vai receber em caso de não se vacinar e ser dispensado por essa modalidade. Bom, então o que a gente tem recomendado e qual é o contexto que a gente precisa analisar? Justa causa é a penalidade mais grave no contrato de trabalho e aqui também na questão da vacinação deve ser a última ratio, tal como mencionou o Ministério Público. Então, quem saiu repercutindo aí de que agora pode dispensar por justa causa e às vezes até criando um cenário um pouco conflituoso dentro do ambiente de trabalho, a gente é contra esse posicionamento. Primeiro de tudo, a empresa tem o dever, e é um dever pela função social do contrato de trabalho, né, de orientar os seus funcionários, os seus clientes, os seus consumidores. Então, essa repercussão de informação sobre as medidas de contenção da pandemia, que são medidas sanitárias que nós estamos usando desde o ano passado, a empresa tem a obrigação de repercutir, de fazer, por exemplo, uma campanha de orientação e prevenção do combate ao coronavírus. E ela deve adotar, e tem que ter adotado, e o Ministério Público tem fiscalizado, protocolos internos de combate à pandemia, né? Todo mundo que advoga aí para a empresa passou no ano passado e esse ano, se não passou, vai passar provavelmente, mas passou por fiscalizações dos órgãos competentes. Então, o Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, até o PROCON, né, veio fiscalizar o ambiente laborativo quando é frequentado por consumidores. Então, a gente teve uma fiscalização e estamos tendo ainda uma fiscalização intensa sobre os protocolos de combate à pandemia. A vacinação, a gente já viu na legislação, que é uma medida de protocolo. Então, a gente entende que a empresa também tem que tratar disso. A empresa não pode ser omissa, a empresa não pode ficar em cima do muro. A gente não está falando com isso que a empresa deve romper o contrato de trabalho por justa causa, mas ela deve se posicionar. Ela deve validar o que está na legislação, né? A empresa deve o cumprimento da legislação. Se o STF disse que aquele dispositivo é constitucional, que a vacinação é compulsória, a empresa tem que orientar e se posicionar nesse sentido, certo? Orientando ao seu trabalhador que, quando convocado, ele deve se vacinar. Mas, para aqueles casos, como a gente estava dizendo antes, que o trabalhador às vezes não possa se vacinar ou tem alguma justificativa válida para recusa à vacinação, a empresa deve tomar as outras medidas, ao invés de exigir que ele se vacine de qualquer maneira. Então, por exemplo, às vezes tem alguém por uma questão de saúde que realmente não pode se vacinar ou a vacinação é contraindicada. Essa pessoa vai ter que ser afastada, essa pessoa vai ter que ter outras medidas de proteção que não a vacinação, certo? E quando a gente fala de medidas de proteção, uma das orientações aqui, então a gente falou de fazer campanhas informativas, de esclarecimentos específicos sobre a vacinação, a gente já tem uma vasta publicação de informativos médicos, de acesso à população, que a empresa pode e deve repercutir no ambiente de trabalho, tá? Para evitar a circulação de fake news. Então a empresa também tem esse papel aí, pensando na função social do contrato de trabalho. Bom, esse ponto aqui é um outro ponto que a empresa precisa esclarecer com seus funcionários. É obrigação da empresa, inerente ao seu poder diretivo, cuidar do sadio ambiente de trabalho. Então, se ela tem essa obrigação não é exclusiva da empresa, né? O trabalhador está lá no artigo 158 da CLT, que o trabalhador também tem essa corresponsabilidade,
né? Lá fala sobre uso de EPIs e outras circunstâncias, mas a gente percebe que o combate à pandemia hoje também é uma questão que afeta o ambiente laborativo. Então, os trabalhadores também têm essa corresponsabilidade. Eles também têm que observar os protocolos, eles também têm esse papel. Sob pena do quê? Sob pena de adoção da aplicação pedagógica das penalidades. Aí, neste ponto, é muito importante que a empresa conheça do poder disciplinar, desse poder-dever disciplinar, que é a obrigação que a empresa tem e a prerrogativa ao mesmo tempo de disciplinar e eventualmente punir os seus empregados. Veja, se ela tem a obrigação de manter um ambiente laborativo sadio, ela tem também a prerrogativa e até o dever de punir aqueles que não estão colaborando com esse ambiente sadio. Portanto, a empresa vai fazer a aplicação das penalidades. Mas de que modo nesse caso especificamente? Não aplicando a justa causa de modo imediato. Ela vai fazer isso de modo pedagógico. Eu pulei esse aqui, depois eu falo nesse último, eu tô falando desse aqui, ó. Ela vai fazer de modo pedagógico. Primeiro ela faz as advertências, se for o caso ela faz uma suspensão, e aí o trabalhador vai ter o prejuízo na sua remuneração, porque ele está sendo suspenso por uma medida de penalidade, né? E aí, em última análise, ela faz a justa causa. Depois que ela fez tudo isso, é que a gente vislumbra, no caso concreto, a depender do que o trabalhador faça, do risco envolvido da atividade, é que a gente vai ver se é possível ou não a aplicação da penalidade máxima, que é a justa causa. O que a gente tem preferido, que às vezes pode trazer resultado? É esse item aqui, adoção de medidas de incentivo. Dessas empresas que estão lá na matéria da CNN, nessa matéria não foi esse enfoque, mas em outras matérias anteriores, as empresas estavam implementando medidas de incentivo, porque nos Estados Unidos a campanha a preservação da liberdade individual, me parece que ela é mais arraigada do que no Brasil, né? Que a gente tem mais um senso coletivo, eu acredito ainda, não sei. Lá me parece que a proteção das liberdades individuais é maior do que aqui. Então, no início, as empresas começaram a adotar medidas de incentivo. Então, por exemplo, e a gente pode fazer a adoção disso aqui também, né? Então, o trabalhador vai se vacinar, quando ele for comparecer, ele pode se ausentar do trabalho naquele dia sem prejuízo da sua remuneração. Ou, às vezes, até 1, 2 ou 3 dias depois de vacinado, ele se ausentar, sem que isso represente prejuízo, sem necessidade de atestado, bastando vir com o cartão de vacinação, né? Sem necessidade de atestado para os outros dias, independentemente se ele ficou se ele teve sintomas, né? Se ele teve reações à vacinação. Então, as empresas às vezes estão dando dias de folga. Outras empresas deram bônus. Eu não vou me lembrar, acho que foi o Walmart, naquela matéria da CNN, deu $150 de bônus para o empregado que completasse a taxa da vacinação, a depender da marca da vacina que ele estava sendo vacinado. Então, se ele cumprisse o protocolo, ele teria $150. E se ele fosse contratado depois do início da campanha, se ele já viesse com a dose, ele mesmo assim ganharia essa bonificação. Mas tem outras medidas, né? As empresas podem pensar em, às vezes, deixar esse trabalhador ter outras prerrogativas, dar alguma premiação. Então, são vários incentivos que podem ser pensados. Agora, se a empresa entende, não, todos esses incentivos aí, às vezes vão gerar algum custo para a minha empresa e eu, ainda mais por conta da pandemia, eu não posso incorrer em custo. Então, aí ela vai realmente pensar em fazer todos os protocolos e orientações e depois fazer a aplicação pedagógica das penalidades e sempre analisando a motivação do trabalhador em não se vacinar. O que ela não deve fazer? Se manter inerte, especialmente se existem trabalhadores que defendem a vacinação e estão receosos porque colegas não estão se vacinando e a empresa nenhuma medida tomou. A empresa pode vir a ser responsabilizada porque ela não exerceu o seu poder diretivo, que é um poder-dever. Ela não cuidou daquele ambiente laborativo. Então, ela pode sim também responder coletivamente. Se houver um surto de coronavírus, porque um grande grupo de trabalhadores não se vacinou e a empresa se manteve inerte, a gente vislumbra aí uma possibilidade de responsabilização. Por fim, eu só queria dizer que o viés contrário também pode ser pensado, né? Às vezes a liderança da empresa, a gerência da empresa
é contra a vacinação e se manifesta contra a vacinação. A depender do caso concreto, se pode justa causa contra o empregado, me parece possível a aplicação do artigo 483 da CLT, que fala da rescisão indireta, ou seja, a justa causa que o trabalhador aplica ao empregador, se ele conseguir comprovar que ele está num ambiente de risco em relação àquele posicionamento da liderança, da sua gestão, do seu empregador. Né? Então, se eu posso falar em justa causa contra o trabalhador, eu também posso falar em justa causa contra o empregador, tá certo? Bom, tentei passar por esse assunto de modo mais rápido, fica às vezes um tanto superficial, mas a gente tem que aprofundar e fazer análise de cada caso concreto, porque justa causa não é matéria simples, especialmente quando a gente trata aí de uma invasão de direito de privacidade, de integridade física do trabalhador. Né? Na verdade, de toda pessoa natural, já está lá os artigos 11 seguintes que falam dos direitos da personalidade no Código Civil. Então, assim, é uma situação realmente bem especial, né, melindrosa, mas a gente tem que enfrentar, tá? Então, a gente tem defendido a vacinação, que a empresa tem que defender a vacinação, ela não pode se manifestar ostensivamente em modo contrário, e a depender do caso concreto, ela vai ter que fazer uso da aplicação pedagógica das penalidades, tá bom? Bom, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, manda depois nos comentários, que a gente vai trocando ideias sobre isso, tá bom? Um abraço, até logo.